Pessoal, então vamos lá? Olha só, nós vamos dar continuidade ao estudo das concentrações, né? Aqui nós vamos estudar mais especificamente, né? Nós vamos trabalhar com mais exercício e aqui com certeza eu vou explicar mais detalhes do que nas aulas normais, né? Isso? Então, olha, nós estudamos aí, né, as soluções saturadas, supersaturadas e insaturadas através do coeficiente de solubilidade, igual eu já tinha dito também nas aulas normais, né? E vimos que tem outras formas da gente analisar uma solução saturada sem ser levando em consideração aquela quantidade padrão de água que é 100 gramas, né? Onde o coeficiente de solubilidade ele vai indicar massa do soluto que está sendo dissolvida em 100 gramas de água. É isso? Então, eu estudei com vocês lá a concentração percentual e a concentração comum, tá? Hoje, especificamente, nós vamos entrar praticamente na concentração mais importante. Por que a gente vai falar mais importante? Porque esse tipo de concentração a gente vai trabalhar para calcular o pH, né? O pH, que é o potencial hidrogênio iônico, ele vai indicar qual é a quantidade de íons H+, que são os íons responsáveis pela acidez dentro da solução. Aí você vai falar, mas por quê? Porque nós vamos trabalhar com quantidade de partículas, né? E essa quantidade de partículas, igual eu vou mostrar para vocês, é representada por uma grandeza que nós chamamos de número de mols. Você vai falar assim, mas por que isso é importante? Porque nós sabemos que a química é uma ciência experimental, né? Embora a gente trabalhe com a teoria, essa teoria ela vai ser levada para a prática. Então, nós vamos trabalhar com grandezas que representam pequena quantidade de substâncias. E esse número de mols, igual eu vou mostrar para vocês, né? Ele vai indicar a quantidade de partículas mínimas, né? Que vai estar na solução, tá? Então, esse é o mais importante, a gente vai aprofundar um pouquinho do que nas aulas normais, tá bom? Então, vamos lá? Nós vamos começar, então, agora a estudar o que nós chamamos de concentração. Sempre lembrando que a palavra concentração significa o quê? Aglomeração, né? Significa o quê? União de partículas, né? O que a gente não pode esquecer. Então, concentração mol por litro, tá? Esse mol por litro, ele vai indicar qual seria a relação da grandeza que nós vamos trabalhar. Então, na verdade, ele está representando o quê? A unidade de medida, né? Mol por litro. E essa concentração mol por litro, a gente antigamente chamava de molaridade também, tá, gente? É bom vocês saberem. Então, essa concentração mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Quando você fala quantidade de matéria, você está representando, na verdade, a grandeza número de mols. Tá? Olha, número de mols que é o N1. Tá? Olha, quando eu falo índice 1, representando o quê? O soluto. Tá? Então, igual eu falei, comento com vocês, número de mols, quantidade de matéria, tá? Ela vai indicar a quantidade de partículas que está contida na solução. Tá? Aí você vai falar assim, mas o mol é referente a quantas partículas? Era que a gente estudar nos cálculos estequiométricos no ano passado, né? Mas infelizmente essa matéria aí não deu para a gente estudar a estequiometria, tudo bem? Mas com certeza que aqui na nossa aula, né, itinerário, nós vamos com certeza trabalhar, tá? Então o número de mols ele vai indicar a quantidade de partículas que está dispersa, disseminada na solução, tá? Aqui nesse caso de uma solução saturada, tá? Olha, então vamos lá. O C vai representar a concentração. Mol por litro, que é o índice que eu falei para vocês, né? Esse índice, ele vai indicar quais são as relações da grandeza, né? Mol por litro, na verdade, seria a unidade de medida dessa concentração em quantidade de matéria. Então, vamos lá. N1 indica o número de partículas, né? E esse N1, a unidade de medida dele vai ser
mol, tá? Olha, e depois mol por litro, né? Olha, litro é a unidade de medida de quem? De volume. Então, olha, aqui é uma das formas que a gente vai trabalhar, que a gente vai utilizar, né, para calcular a relação entre a quantidade de partículas, que é o número de mols, e o volume dentro da solução, né? Nós sabemos aí que a concentração ela pode variar em relação ao volume e ao número de mols, né? E como eu falei para vocês, concentração nada mais é do que uma aglutinação, uma quantidade de partículas, a união de partículas. Então, se eu for analisar aqui, ó, para o mesmo volume, tá? Se o número de mols, a quantidade de partículas aumenta, o que acontece? As partículas elas vão estar mais unidas, elas vão estar mais aglomeradas. Então, logo, a concentração tende a aumentar. Então, nós vamos ver que concentração e número de mols são diretamente proporcionais, tá? Agora, a concentração e o volume. Então, vamos lá, olha. Nós temos aqui o mesmo número de partículas. Ah, olha, nós temos o mesmo número de partículas, mas se o volume aumentar, o que acontece com a concentração? Ela vai diminuir, né? Porque essas partículas elas vão estar mais dispersas no solvente, né? Porque o volume aumentando, a tendência delas é distanciar cada vez mais. Então, elas não vão estar aglutinadas, elas não vão estar unidas, aglomeradas, né? A aglomeração delas já vai diminuir. Então, a gente vai ver que se o volume aumenta, a concentração ela vai diminuir. Então, concentração e número de mols são diretamente proporcionais. E concentração e volume são inversamente proporcionais, tá? Agora, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, porque você deve estar me perguntando assim, olha, 2 mols tem quantas partículas, né? Então, na verdade, gente, igual eu falei para vocês, o número de mols ele vai indicar a quantidade de partículas simplificada dentro da solução, né? Porque é muito mais fácil eu trabalhar com um mol, não é isso? Olha, do que trabalhar com a quantidade equivalente ao mol, tá? Que vocês vão ver que são potência de 10 elevada a número grande, mas eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou passar isso para vocês, só para vocês verem o que é um mol, que quantidade de partículas que são essas. Né? Se eu falar assim, eu tenho 1 mol de partículas dentro do meu sistema, você vai falar assim, quantas partículas que eu tenho? Se eu não souber quanto que vale 1 mol, não tem como eu saber a quantidade de partículas, né? Então, nós vamos aproveitar, nós vamos dar aqui, olha, uma estudadinha, ó. 1 mol, tá? Ele contém 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Tá, gente? Então, olha só que coisa mais louca. Tá? Olha. Então, 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Tá? Esse número nós chamamos de número de Avogadro, porque foi estudado por Amedeo Avogadro. Tá? Mas como nós temos dificuldade de trabalhar potência de 10 com número grande, o que eles fizeram? Né? Eles relacionaram, né, esse número grande com o número menor. Né, com a menor quantidade que nós podemos representar com o número inteiro, que é 1. Então, quer dizer que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, só para vocês terem uma noção. Tá? Olha, aqui se eu tiver 2 mols, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, igual eu falei, é para você saber, quando você estiver trabalhando com mol, para você imaginar quantas partículas que você tem. Se você não souber o significado, é igual quando você fala assim, ó, 1 quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Não é isso? Olha. 1 quilograma tem 1000 gramas. Não é isso? Olha. Então, é muito mais fácil, na verdade, você trabalhar com números pequenos, né, inteiros, do que você trabalhar com potência de 10. Não é isso? Olha, elevado a um número grande. Mas isso aqui também é uma grandeza padrão. Igual eu falei para você. Olha, 1 metro tem 100 centímetros. Não é isso? Agora, 2 metros, 200 centímetros. Então, por que você sabe que 2 metros tem 200 centímetros? Porque você partiu daquela relação padrão que 1 metro tem 100 centímetros. Igual aqui, olha. 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas.
você vai me perguntar que partículas que são essas. Essas partículas são os compostos químicos. Pode ser um composto iônico, né, que no caso o sal, formado pelo metal é o metal. Pode ser um composto molecular, pode ser um átomo, tá? Pode ser elétrons, pode ser prótons. Tá? Olha, então na verdade, igual eu estou falando para vocês, ó, essa relação aqui, tá? Ela na verdade é uma grandeza padrão. Então, se eu falar para você assim, olha, eu tenho 1 mol de água, então eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de água. Tá? Olha, se eu falar assim, eu tenho 1 mol de oxigênio, então eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 oxigênio. Ah, eu tenho 2 mols de oxigênio. Então, para eu ter 2 mols de oxigênio, eu vou ter que partir dessa nossa relação padrão. Né? Se 1 mol de oxigênio tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio, 2 mols vai ter 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 12 vezes 10 elevado a 23 ou 1,2 vezes 10 elevado a 24. Tá? Então, só para mostrar para vocês que isso aqui é uma grandeza qualquer. Se eu falar assim para vocês, olha que chique. Eu tenho 1 mol de vacas, nem de plástico, né? Eu vou ter quantas vacas? 6 vezes 10 elevado a 23 vacas. Tá? Olha, só que, é o que eu estou falando para vocês, né? A gente vai trabalhar essa relação, né? Com certeza, para que a gente possa analisar partículas menores. Igual eu falei para vocês que eu tenho 1 mol de vacas, então 1 mol de vacas 6 vezes 10 elevado a 23, né? É muita vaca. E claro que para analisar a vaca você não vai usar essa grandeza. Estou dando só um exemplo para vocês verem, né? Ó, tem 1 mol de carteiras, tem 6 vezes 10 elevado a 23 carteiras. Só que a gente vai utilizar essas partículas que nós chamamos de entidades como moléculas e compostos iônicos, tá? Só para vocês verem que o mol é a simplificação da quantidade de partículas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? E o importante, igual eu comentei com vocês também, é nós relacionarmos a concentração, tá? Olha, a concentração versus número de mols e versus volume, tá? Outra coisa importante, vocês podem ter visto aqui, eu vou até colocar em vermelho para chamar atenção, o volume. Geralmente a gente vai trabalhar aqui o volume como unidade de medida padrão, o litro, porque nós vamos trabalhar também com volumes maiores, tá? Então olha só que chique, o número de mols, a unidade de medida dele é mol, né? E o volume é litro, daí a unidade de medida, vai ser igual a gente comentou várias vezes, quando eu for dividir os mols, a intensidade da grandeza, eu vou dividir também a unidade de medida. Como elas são diferentes, então o que eu faço? Eu vou ter que representar. Então a unidade de medida vai ser mol por litro. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo, né? Agora, de acordo com o significado físico, né, que a gente trabalha muito com esse significado físico, o que significa eu ter 1 mol por litro? Não é isso? Olha, eu ter 1 mol, não, eu ter X mol por litro. Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que em cada 1 litro eu tenho X mols, tá? Aí eu vou colocar esse X aqui, ó, o N1, tá? Eu vou ter N1 mols, tá? Então esse N1, você fala assim, ah, Laurence, onde que eu vou tirar? Quando você fizer a resolução do problema. Então significa que cada 1 litro eu vou ter N1 mols. Aí você fala, vocês podem perceber, né, que lá no coeficiente de solubilidade a gente trabalhava lá a quantidade de massa de água em 100 gramas. Agora aqui, olha, na unidade de medida você vai trabalhar 1 litro. Assim como eu mostrei também na aula ontem, né, aquela concentração comum, que é concentração gramas por litro, né? Olha, não estou falando percentual não, a outra. Ela também vai te dar o volume de 1 litro. Concentração comum é igual a N1 sobre V. Então, gramas por litro.
quer dizer que cada 1 litro eu tenho X gramas, tá? Aqui é mol por litro, então eu vou ter, em cada 1 litro eu tenho N1 mols. Eu só estou relacionando com vocês com a concentração comum por causa do volume, tá? Olha, e eu acho assim, eu achei mais complicado eles mudar esses termos, né? Porque lá você vai ver concentração, né? Concentração percentual em volume, concentração percentual massa e volume, depois você tem uma concentração comum, que era chamada antigamente, no caso seria gramas por litro. Então, tudo você vai representar por 100, então eu achei que ficou mais complicado, porque antigamente, né, antigamente assim, uns 3 anos atrás, né, então antigamente, você substituía, tá, essa representação da concentração por outras letras, igual aqui a gente representava pelo N, o N em latim, tá? Igual a concentração lá percentual, a gente representava pelo T. Então, eram símbolos diferentes que aí vocês não acabavam não confundindo, né? Mas a gente tem que evoluir, não é isso? Desculpa. A gente tem que seguir, né, as mudanças, com certeza. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aí você fala, Laureza, eu posso trabalhar a regra de 3? Com certeza que você pode, tá? Agora tem umas outras coisinhas que eu vou mostrar para você. Então, essa concentração mol por litro, então nós vamos calcular, ou concentração em quantidade de matéria, que eu gosto bem dessa representação, concentração em quantidade de matéria. Tá? Igual eu falei, essa quantidade de matéria vai ser o número de mols, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa, por quê? Porque aí a gente vai diferenciar das outras, né? Concentração mol por litro, grama por litro. Então, mas tudo bem, isso aí não vem tanto ao caso, tá bom? Então, olha, tem uma coisa muito importante aqui, né? Que a gente pode também calcular essa concentração mol por litro em relação à massa. Porque olha só que chique que nós vamos ver. Olha, o número de mols indica a quantidade de partículas da solução. E o que é a massa? A massa vai ser a quantidade de matéria, né? Aqui você está trabalhando no número de partículas. A massa você vai pegar essa quantidade de partículas, né? E analisar através do grama, não é isso? Então, na verdade, ó, mols trabalha a quantidade de partículas e a massa você trabalha como um todo, né? Tanto é que você trabalha grama e quilograma, tudo bem? Então, olha, nós vamos, a partir de agora, né, trabalhar com a outra relação que me permite, essa que eu falei para vocês, mol por litro só em relação à massa, tá? Então, vamos lá. Quadro pequenininho, né, galera? Nossa, mas tá bom, né? Não podendo ir na escola? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos para a próxima aí. Aí você vai falar assim comigo, Laureza, se tivesse um exercício, como que eu poderia fazer um exercício? Igual nós vimos ontem, né? Alguns exemplos, eles vão te dar, né? Vão te dar o exercício e ver o que vai pedir. Então, você vai tirar os dados, com certeza, e vai ver o que ele te dá e o que ele te pede. Tá? Então, olha só, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, como você poderia aplicar essa fórmula, tá? Então, eu vou dar aqui separadamente, depois eu vou passar para a próxima fórmula. Tá? Olha, esse exemplo aqui, ó, da minha cabeça aqui agora, tá? Uma solução, nossa, muito barulhado. Uma solução contém, coisa bobinha, tá? Contém 4 mols de sacarose dissolvido, sacarose, o açúcar que a gente tem em casa, dissolvido em
100 ml de solução, tá? Gente, eu tô dando aqui pra vocês esses exemplos assim, bobo assim, né? Simplesinhos, não vou falar bobo não, que é feio, mas exemplos simples, né? Para que depois a gente possa aprofundar, porque eu acho que você tem que entender o básico para depois você aprofundar mais. Então tem muito exercício na apostila que já são exercícios muito complexos, tá? Então o primeiro passo, nós vamos retirar os dados do problema. Ele falou que nós temos uma solução que contém 4 mols. Então vamos lá, mols é unidade medida de N1, né? Olha, muito bom, 4 mols. Tá vendo? De sacarose dissolvido em 100 ml. ml é unidade medida de volume. Então, volume é igual a 100 ml. O que a gente comentou, né? Ah, e eu esqueci de perguntar, colocar o que ele perguntou aqui, né? Ó, dissolvido em 100 ml de uma solução. Então, qual a concentração mol por litro do sistema, né? Olha, então vamos lá. Primeiramente, ele falou aqui, olha, que a concentração é mol por litro. Pronto. Se ele falasse assim, mol por ml, né? Aí nesse caso você poderia trabalhar unidade medida em ml, mas ele falou mol por litro. Então qual que é o primeiro passo? Você converter 100 ml para litro. Como que a gente faz essa conversão? Né? Tá todo mundo no segundo ano, já sabe. Um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23, né? Mas tudo bem. Então, olha, por que eu falei isso? Porque se eu for perguntar para você qual a quantidade de partículas que nós temos aqui, tá? Ó, 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. 4 mols tem 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10 elevado a 23 partículas. É o que nós temos em solução. Agora, nós vamos fazer a conversão, tá? Olha, 1 litro tem 1000 ml. Isso quer dizer que 100 ml nós temos X. Então, gente, eu vou fazer direto, não vou ficar colocando aqui, né, regra de 3, não, né? Então, nós vamos dividir por 1000. Ah, se você tiver dúvida se divide, se multiplica, faz aí no cantinho, não tem problema. Então, 100 ml é igual a 0,1 litro. Tá? Pronto, agora é só a gente trabalhar com a fórmula, tá? Aí depois eu vou mostrar a regra de 3. Então, a concentração é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, né? Vou colocar aqui, porque aqui embaixo vai dar para vocês verem. A concentração mol por litro. Aí você fala, tem necessidade de colocar esse índice? Porque aqui eu não coloquei, que eu coloquei. Não, sabe por quê? Aqui nesse caso não tem porquê. Eu já representei para vocês aqui, olha, a relação através da fórmula, né? Então ele me deu o número de mols, que é 4 mols. Isso, olha. E me deu o volume, que é 0,1 litro. E aí? 4 dividido por 0,1 vai dar quanto? Vai dar 40, concentração mol por litro, é igual a 40 mols por litro. Tudo bem? Ó? Certo? 4 dividido por 0,1 vai dar 40 mol por litro. Não é isso? Olha. Então, gente, tá vendo? Só aplicação de fórmula. Aí você vai falar assim, eu posso fazer isso aí por regra de 3? Claro que pode. Eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer por regra de 3, tá? Só que eu vou precisar aqui para apagar o quadro, por exemplo. Como é que eu falei? O quadro é pequenininho, né, gente? A gente tem que fazer uns milagrezinhos aqui, ó. Então, vamos lá. Como que eu poderia fazer por regra de 3? Ele quer saber qual é a concentração mol por litro, né? Que é N1 sobre V. Então, como que nós poderíamos fazer? Ele falou o seguinte, que a minha solução, vou interpretar aí o problema, vocês estão com ele aí, eu não estou aqui mais não, né? Ele falou o seguinte, que nós temos 4 mols, ai, que céu, você não está
tá bom, né? Nós temos 4 mols de sacarose dissolvido em 0,1 litro da solução. Foi isso que ele falou, não foi? Agora presta atenção. Aqui, como ele está querendo a concentração, vocês viram aqui, igual eu mostrei para você, que a concentração ela é dada em mol por litro, quer dizer que em cada 1 litro nós temos tantos mols, né? Em 1 litro nós temos em 1 mols. Então, o que nós vamos chegar à conclusão da regra de 3? Que o volume da concentração mol por litro, ele é fixo, ele vai ser o quê? 1 litro. Não é isso? Olha. Então, se eu calcular o número de mols que está contido em 1 litro, eu vou achar a relação, vou achar essa relação mol por litro, ou seja, a concentração em quantidade de matéria. Tá vendo? Olha, o volume, ele é 1 litro, ele é fixo. Então, a minha solução na prática, ele falou o seguinte, ó, nós tínhamos, nossa, que horror, olha, nós tínhamos 100 ml de solução e 4 mols de sacarose. Essa é a relação que ele me deu. Então, através da prática, nós podemos analisar a teoria. Tá vendo? Nós vamos fazer o contrário, porque geralmente a gente faz uma análise teórica e depois a gente olha na prática. Aqui não. Nós vamos pegar a prática, que foi o problema que me deu, e nós vamos analisar a teoria. Tá? Olha. Então, vamos lá. 4 mols tem 0,1 litro. Isso quer dizer que cada 1 litro, né, que é dado na relação, nós temos X. Então, nós vamos multiplicar cruzado. X é igual a... Então, vamos lá. 4 dividido por 0,1, nós acabamos de ver, é igual a 40 mols. Aí você falou assim, Laurence, aí você achou só o número de mols. Mas aí é que tá. Como ele está me pedindo a concentração, gente, eu puxei aqui na frente, espero que não atrapalhe vocês, né? Como ele está me pedindo a concentração mol por litro, eu já achei ela aqui, olha. Quer dizer que em cada 1 litro, que é a quantidade padrão, né? A quantidade padrão aqui é o mol por litro, eu tenho 40 mols. Então, como que eu vou representar? A concentração mol por litro é igual a 40 mols em cada 1 litro. Tá vendo? Então, achei que o regra de 3, depois eu tenho que representar aqui a concentração. Tá? Ah, Laurence, preciso colocar mol por litro? Não vai nem precisar você colocar isso aqui não. Tá? Ah, eu quero tirar. Pode tirar, não tem problema. Porque quando você representou a unidade de medida lá, você já está identificando que você está trabalhando a concentração mol por litro em quantidade de matéria. Tá vendo? Então, você tem opções de fazer pela fórmula ou você tem opções de fazer por regra de 3. Mas tome cuidado com isso aqui, tá? Vocês já perceberam que um litro vai ser a quantidade padrão para você representar o tipo de concentração, tá? Igual lá no coeficiente de solubilidade, você usava 40 gramas de água, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, galera, para que a gente possa passar para a próxima fase, tá? Ó, próximo tipo de concentração não, né? Na verdade, nós vamos interpretar essa concentração mol por litro através da massa, tudo bem? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Mas antes da gente continuar essa matéria, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos recordar uma matéria que nós vimos no ano passado, né? Que eu acho que não ficou assim, foi mais no final e eu não sei se vocês entenderam, tá? Então eu vou recordar aqui com vocês como que a gente calcula a massa molecular e a massa molar de uma substância. Tá? Olha, então vamos lá. O que é a massa molecular? A massa molecular é a soma das massas atômicas de uma molécula. Então, porque a molécula, ela não é um conjunto de átomos, né? E cada átomo, vocês podem perceber lá na tabela periódica que ele tem uma massa, né? Então, se eu pegar o hidrogênio, a massa de um hidrogênio é 1, tá? Olha,
Se eu pegar o oxigênio, a massa de um oxigênio é 16. Então, eu estou analisando com vocês a massa atômica. Agora, se eu juntar esses átomos, eu deixo de ter um átomo e eu já vou passar a ter um composto, né? E esse composto pode ser um composto iônico, pode ser um composto molecular. Então, veja se vocês concordam comigo, né? Eu tenho as massas atômicas, a massa referente a cada átomo, igual aqui, ó. Gente, tá feco aqui, né? Os pincéis não estão nada legal, olha. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho aqui ó, a massa. Hidrogênio, a massa de hidrogênio é 1. O oxigênio é 16, tá? O carbono, 12. Tá vendo? Então, olha, aqui eu estou analisando átomos, ou seja, partículas individuais. Não é isso? Agora, cada um tem sua massa. E a massa, só para lembrar lá do nome do primeiro ano, a massa nada mais é do que a soma do número de prótons e nêutrons, né? Então, só que no total o hidrogênio dá 1, o oxigênio 16 e o carbono 12. A gente não vai precisar analisar prótons e nêutrons, não, tá? Essa já é a massa de cada átomo. A partir do momento que eu unir esses átomos, é isso, ó, eu já vou ter a formação de um composto, né? Então, esses átomos eles podem se ligar por ligações iônicas e covalentes e formar a partir daí uma partícula que nós vamos dar nome de composto iônico ou de composto molecular. Então, veja se vocês concordam comigo que a molécula vai ser a soma, a ligação entre os átomos. Então, se nós ligamos os átomos, isso quer dizer que a massa total da molécula nada mais é do que a soma das massas atômicas, tá? Olha, então vamos lá. Eu quero descobrir aqui, olha, qual que seria a massa da glicose. Então vamos lá. C6H12O6, tá? Então, olha, a massa de um hidrogênio é 1, a massa de um oxigênio é 16 e a massa de um átomo de carbono é 12. Olha, onde eu vou olhar isso aí? Na tabela periódica, tá? Eu estou dando uma revisão nessa aqui para vocês, porque a gente vai precisar, na próxima matéria de massa, de concentração mol por litro através da massa, tá? Eu preciso de fazer essa revisão. E não adianta eu julgar para vocês, às vezes vocês não lembram. Então, vamos lá, nós vamos calcular a soma da massa molecular. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar assim na diagonal que eu acho mais fácil. Então, a massa de um átomo de carbono é 12. Nós temos 6 átomos de carbono. Então, 12 vezes... Esse meu quadro não está danado, hein? 12 vezes 6 é igual a 72. O hidrogênio, a massa de um hidrogênio é 1. Não é isso? Ó? Nós temos 12 hidrogênio. 1 vezes 12 é igual a 12. E a massa do oxigênio, 16. Né? 16 vezes 6 é igual a 96. Então, quer dizer que a minha molécula é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Então, os meus ingredientes para formar a glicose, carbono, hidrogênio e oxigênio. E nós sabemos também a receita do bolo? Nós temos que ter a quantidade de cada um deles, de modo que eles sejam proporcionais entre si. Tá? Agora, eu quero saber a massa da minha molécula. Molécula é uma só partícula, tá? Então, vai dar aqui, ó, 6, 4, 10, vale 1, não é isso? Olha, então, 9 e 1, 10, e 7, 17 e 1, 18, 180. Tá? Então, a soma das massas atômicas da minha molécula vai ser 180. Quando eu falo molécula, eu estou considerando uma só partícula. Tá? Então, isso é muito importante para essas nossas aulas específicas. Tá? Olha, então eu estou considerando uma só partícula. Então, como toda grandeza, ela tem que ter uma unidade de medida. Como eu estou analisando uma molécula, qual que seria a unidade de medida dela?
U pontinho, M pontinho, A. Então, olha, esse UMA significa unidade de massa atômica. A massa de uma molécula, né, ela é igual a 180. Ó, cada unidade, a massa da molécula vai ser 180, tá? Mas é aquele caso, né? Aqui nós não vamos trabalhar com uma molécula, porque a gente não vê uma molécula, tá? Mas nós podemos trabalhar com um mol de moléculas. Agora, esse mol de molécula, né? Aí você vai falar assim, mas o mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, não é? Isso. Então, um mol de moléculas a gente pode trabalhar, sim. Aí você deve falar assim para mim, por que, né, que você está trabalhando, o Avogadro trabalhou 6 vezes 10 elevado a 23? Porque, gente, a menor quantidade de partícula que a gente pode observar macroscopicamente seria um mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23. E como aqui a gente representa a prática, a gente vai trabalhar também, tá? Olha, a menor quantidade de partícula que a gente pode observar macroscopicamente, que é um mol, tá? Então é como se eu pegasse aqui um mol de partículas, olha, um mol de glicose e colocasse na balança. Aí um mol eu consigo ver? Sim. Aí eu consigo colocar na balança e a balança vai me fornecer quantos gramas que tem um mol de moléculas de sacarose. Tá? Olha, então isso aí também não é difícil, é muito fácil. Então o primeiro passo é a gente relembrar e saber como calcula a massa da molécula, tá? É o que nós fizemos aqui, de uma molécula, mas igual eu falei, a gente não vai trabalhar com a massa de uma molécula, porque uma molécula a gente não consegue observar, né? Então, olha, nós vamos pegar o recipiente e nós vamos calcular a quantidade em gramas que nós temos aí, olha, da menor quantidade que nós podemos observar macroscopicamente, ó, um mol de glicose, C6H12, 6, tem quantas partículas? Tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, tá? Tudo bem? Agora você vai falar assim, então se eu colocar aqui 6 vezes 10 elevado a 23, imagina, tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas aqui dentro, né, moléculas de glicose. Tá vendo? Estou trabalhando com um mol, tá, gente? Quantidade padrão. Aí eu vou falar assim, né, pro pessoal assim, Pedro, vai lá para mim, vai lá no laboratório e pega 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de glicose para mim. Lá tem um recipiente, sabe? Tem um recipiente que tem glicose. Será que a glicose é o açúcar do sangue? Né? Isso aí, então, é só hipoteticamente. Eu vou lá e peço para ele pegar o recipiente e contar. É possível? Não é. Primeiro, por quê? Você não consegue observar as partículas, né? Se você não consegue observar as partículas, como que você vai tirar 6 vezes 10 elevado a 23? Não tem como. Agora, se você colocar na balança, isso aqui é minha balança, tá, gente? Ó, minha balança digital, santíssimo Deus, ó. Finge que isso aqui é uma balança, minha balança digital. Tá mais que uma televisão, né? Então, olha, se você pegar, você não consegue contar, pegar 1, 2, 3, 4, chegar em 6 vezes 10 elevado a 23. Mas se você colocar isso na balança, né, esses 6 vezes 10 elevado a 23, ele vai ter um valor fixo, tá? A gente vai ver que cada molécula ele tem um valor fixo em gramas. Tá? E é muito fácil de ser calculado, vocês já aprenderam? Então, se eu pegar aqui e colocar uma molécula, eu não vejo, mas se eu colocar 6 vezes 10 elevado a 23, que é um mol, né, a minha balança, ela vai marcar aqui em gramas, né, olha, aí ela vai marcar. E pela massa, o Pedro usando a balança, ele vai saber quantas partículas que tem. Então, aqui nós vamos ter 180
gramas de sacarose. Aí você fala assim, equivalente à molécula, né, a massa molecular. Então, na verdade, tá, essa massa que nós vamos chamar de massa molar, nada mais é do que a massa molecular, igual nós calculamos, dada em gramas. Tá vendo? Então, você vai trocar aqui, ó, 180 UMA, tá vendo? Olha, você vai trocar para gramas. Aqui, olha, você tem uma molécula e aqui você tem um mol de molécula, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Olha. Então, olha, eu quero que vocês, assim, prestem bastante atenção, tentem entender isso aí, tá? Porque o segredo, na verdade, é você saber calcular a massa molecular. Se eu falar assim para você, um mol de água tem quantos gramas? Ó, H2O. O hidrogênio tem massa 2. 1, né? Vou falar assim, já não vou colocar assim já somado não. Cada hidrogênio tem massa 1. Na água nós temos 2 hidrogênios, então nós já vamos ter 2 gramas, né? E depois, na molécula, 2 UMA. Mais o oxigênio que é 16, então a massa da molécula de água é 18. Agora, UMA. Então, cada unidade de massa tem 18 UMA, né? Agora, se eu falar e um mol de moléculas de água, então eu vou pegar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água e colocar na balança, ela vai ser igual a 18 gramas. Porque uma coisa é analisar uma molécula dessa aqui, ó, tá vendo? Outra coisa é eu analisar 6 vezes 10 elevado a 23. Então, quer dizer que nós vamos partir de uma grandeza que representa a menor quantidade de substância que a gente pode observar macroscopicamente, que é 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23, tá? E a partir daí nós vamos calcular o número de mols ou também a massa molar. Então, tá? Só para chamar a atenção de vocês, a massa molecular é a massa referente a uma molécula. A massa molar é a massa referente a um mol de moléculas. Olha, por que você está falando isso aí? Porque a gente vai precisar aí na próxima matéria. Tá? Olha, então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na verdade, a gente tudo vai trabalhar sempre com os dados que o problema me deu, né? Mais a unidade de medida. Então, pela unidade de medida, você vai reconhecer cada grandeza. Mas eu não quero chegar aqui e colocar para vocês número de mols sem vocês saberem o que é. Tá? Olha, então eu só vou fechar aqui, né? O que é a massa molar. Eu só consigo que esse pincel aí, ó. Então, gente, meu Deus, o que é isso? Então, a massa molecular é referente a uma molécula, uma partícula que não pode ser observada macroscopicamente. Agora, a massa molar, essa que nós vamos trabalhar. Molar vem de mol. Então, é a massa referente a 1 mol de moléculas. Tá vendo? Ó, que é a massa referente a 1 mol de moléculas. Tá? Então, essa massa molar, como que a gente vai identificar? Né? Igual eu falei para vocês, nós vamos colocar 1 mol de moléculas na balança, nós vamos colocar 6 vezes 10 elevado a 23. Tá vendo? Então, colocando na balança, nós vamos ter o grama, né? Então, na verdade, a massa molar nada mais é do que a massa molecular dada em grama. Você troca o MA para grama, tá? Eu vou ter que colocar aqui, ó, ela é dada a unidade de medida. A unidade de medida vai ser o grama, tá? Então, olha só que legal. 1 mol
6 vezes 10 vai dar 23 partículas, que equivale à massa molecular dada em gramas, tá? Essa massa molecular, igual eu falei para vocês, já estou acabando aqui, tá? Olha, ela depende da molécula, tá? Olha, ela vai ser fixa para cada molécula. Eu vou até colocar aqui, ó, depende da molécula. Tá vendo? E para cada molécula ela vai ser fixa. Pessoal, eu vou parar por aqui, o meu vídeo está acabando, e na próxima aula a gente continua. Eu sei que está um pouco extensa, mas né, vai ter que ser assim. Nós temos 2 aulas e depois a gente vai trabalhar exercício, tudo bem?